Muito bem. Continuando, Joana afirma que essa raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciada na constelação familiar, quando pais rigorosos e imprudentes, violentos e injustos, assumem postura coercitiva em relação aos filhos, impondo-se-lhes sem a possibilidade de diálogos esclarecedores. É muito triste. Hoje, nós não conseguimos viver mais assim. Estes casos, tais citados aqui por Joana, que são casos de pais rigorosos, imprudentes, violentos, injustos, hoje existem, mas não dá mais, porque com o Estatuto da Criança e da Juventude, criou-se uma possibilidade imensa de ações que constrangem os pais a tomarem atitudes de maior acerto. Né? A criança que é injustiçada, ela vai no conselho tutelar, recorre à orientação e, por sua vez, o conselho tutelar toma as medidas justas que são necessárias. Então, faz com que pais mais agressivos e mais insensatos tenham certo controle. Do contrário, acabam tendo até atitudes de prisão, ações penais, enfim, não é? Lentamente vão se acumulando esses estados de amargura pela falta de oportunidade de defesa ou de justificação, que se convertem em revolta surda, explodindo indevidamente quando já se faz uma carga muito pesada na conduta. É fato. A nossa geração, ela foi uma geração que não teve tantas opressões, né? Nós vivemos mudanças de eras, né? Na década de 60, década de 70, década de 80, entende? Foi onde ocorreram grandes mudanças. E os jovens, por sua vez, acabaram encontrando o seu espaço melhor para viver, né? Eu posso dizer isso por experiência pessoal. Nós éramos uma família de 4 filhos, uma mulher mais velha e 3 filhos. Então nós tivemos a nossa, apesar de nós sentarmos todos na mesa, junto, pai, mãe, né, filhos, nós tivemos condição de diálogo. Nós dialogávamos com os nossos pais. Tinha, principalmente com minha mãe, né, que a mãe era a matrona, né, aquela matriarca, aquela que conduzia pelos caminhos da justiça. Então, meu pai saía para fazer a sua defesa econômica. Então, por sua vez, nós não tivemos tantos conflitos, não vivemos tantos conflitos, entende? Mas hoje em dia é mais grave, porque a abertura da informática, do modernismo, dos recursos online facilitou, contribuiu positivamente para uma melhoria, mas ao mesmo tempo abriu exageradamente a liberdade, trazendo a libertinagem
e os pais perderam um pouco o controle, a rédea da direção familiar, né? Por natural necessidade de afirmação, continua Joana, da personalidade, a criança é teimosa. Olha que interessante, lá na infância, hein? Por necessidade natural de afirmação da personalidade, a criança é teimosa, especialmente por falta de discernimento, por necessidade de adquirir experiências, gerando atrito com os pais e familiares mais velhos, que nem sempre estão dispostos a conversar com esclarecimentos ou sabem como equacionar esses conflitos do desenvolvimento intelectual e emocional do educando. Tenho dito, com uma certa constância, o meu convívio com a minha neta. Não tive essa experiência com os meus filhos. Eu tive os filhos, mas não tive a oportunidade, porque a minha cabeça na época estava voltada para a manutenção econômica da casa, né? E minha esposa também trabalhava, então nós tivemos um relacionamento um pouquinho distante dos filhos, mas agora não. A neta, ela vem graciosamente questionar. Tudo ela questiona e tudo tem que ser equacionado, tem que ser respondido. Não podemos de forma alguma criar situações mentirosas, que é muito comum. É muito comum, porque a gente não tem argumento, então a gente fala uma mentirinha. Não dá certo. Hoje em dia, com as crianças no desenvolvimento intelectual e psicológico que se encontram, não dá para você fazer isso. Você tem que ser uma pessoa verdadeira, falar a verdade, não mentir em hipótese alguma. A mentira só vai trazer para o relacionamento da infanto-juvenil um conflito, porque sermos tomados como mentirosos é perder o crédito para com a criança e o jovem. A minha neta chega e fala assim: o senhor mentiu, né? Eu falo, não falei mentira, eu falo a verdade, mas isso. Aí eu tenho que explicar o porquê. O porquê disso, o porquê disso, o porquê disso, o porquê disso. Não é? Senão, as crianças não são mais aquela eu diria, ingenuidade. Elas já trazem o despertar. O espírito, por sua vez, ele é mais vivaz. Na nossa época, na minha época pelo menos, era borocochô. Não tinha a perspicácia que as crianças têm hoje em dia. Hoje em dia as crianças nasceram já sabendo. Isso é até gracioso, mas é fato. A gente que tem conhecimento da doutrina espírita, o espírito nasce trazendo uma bagagem imensurável. E nós precisamos estar preparados para o quê? Conviver com essas crianças. Conviver saudavelmente com essas crianças. Entende? Isto, caríssimos, é, por um lado, altamente positivo. Quando a família é uma família estruturada, né? Quando a família é uma família estruturada, isso é maravilhoso. Quando a família é funcional. Quando a família é disfuncional, mas gera distúrbios bárbaros. Onde houve neste nosso período, na minha juventude e meninice,
não tinha o problema de drogas. Em hipótese alguma, existiam as drogas. Existia a cocaína, existia a cannabis sativa, existia a maconha, na boa, entende? Mas não como hoje em dia. Na minha época, as pessoas não se preocupavam com isso. Queriam vida feliz, né? Hoje, com as famílias disfuncionais como se encontram, existem as fugas. A criança, o jovem e o adolescente buscam as fugas. É triste saber que crianças de 12 anos de idade, 10 a 12 anos de idade, já fazem uso do tabaco. É fato. 10 a 12 anos fazem uso do tabaco. Consequentemente, o que vai acontecer? A criança logo estará tendo contato com o baseado. Não é? Que nem um familiar. Não, eu comprei esse baseado, é um cigarro mais suave, mais leve, falando para o filho. Comprou para o filho por ser um cigarro mais leve, mais suave. Voltamos.